Bom dia, oitavo ano. Então, ontem nós fizemos atividade e hoje vai ser aula. Ontem foi um estudo dirigido, que é quando a gente estuda a matéria antes de assistir a aula. Por quê? Porque a gente já vem para a aula preparado e com algumas palavras a gente já conhece e tudo mais, tá bom? Aí fica mais fácil da gente aprender. Só para a gente se localizar, nós estamos estudando o Brasil Império e estamos estudando neste momento o primeiro reinado, que é o governo de Dom Pedro I. Na aula de hoje eu vou dizer para vocês como foi que o governo de Dom Pedro I terminou, tá bom? E algumas coisinhas a mais. Bom, antes de falar como o governo dele terminou, é importante falar da Guerra da Cisplatina, tá? A Cisplatina é a região onde é hoje o Uruguai, lá no sul do Brasil, tá bom? Para quem não sabe, olha só que curioso, o Portugal já, o Uruguai pertencia ao governo brasileiro, olha só. Só que durante o primeiro reinado surgiram alguns movimentos separatistas. O que isso quer dizer? Que é quando alguns grupos querem se separar. E lá no Uruguai, ou Cisplatina, havia alguns grupos que queriam se separar do Brasil e se juntar com a Argentina, que na época eram as Províncias Unidas do Rio da Prata, tá bom? Na verdade, era a Argentina e alguns outros países juntos, tá? Num conglomerado. E aí, esses grupos que viviam no Uruguai queriam se separar do Brasil e se juntar com a Argentina. O Dom Pedro I, ao invés de dizer assim, não, tudo bem, podem ir lá, façam o que vocês quiserem. Não, sabe o que ele fez? Entrou em guerra. Então, durante vários anos foram gastos e gastos, tanto de soldados quanto de dinheiro, nessa guerra da Cisplatina, onde o Dom Pedro mandou soldados para lutar contra esses grupos no Uruguai, e esses grupos se associaram com as Províncias Unidas do Rio da Prata para combater o Brasil e tudo mais. Acabou que, no final de tudo, a guerra só serviu para desgastar todos os lados, tá? E ela terminou quando a Inglaterra veio lá da Europa para intervir nessa guerra e tudo mais, porque os interesses dela já estavam sendo afetados, porque a Inglaterra precisava dessa região para comercializar. Ela precisava ter acesso a um rio que passava por ali, então ela falou, acabou com essa guerra porque já está me atrapalhando. Aí ela incentivou os países a assinarem um tratado de paz, tá? Que acabou que tornou o Uruguai um país independente. O Uruguai não ficou pertencendo nem ao Brasil, nem às Províncias Unidas do Rio da Prata, tá? O que a Guerra da Cisplatina tem a ver com a saída do Dom Pedro I? Foi porque a Guerra da Cisplatina causou muitos gastos, e aí desgastou o governo do Dom Pedro I, tá? Muitos gastos desnecessários mesmo, porque essa guerra poderia ter sido evitada. Era só dar a independência para o Uruguai e pronto, tá bom? Além disso, o Dom Pedro I ele já estava, de certo modo, impopular. A população não estava gostando muito do jeito autoritário dele. E outra coisa, a população tinha um grande apreço pela esposa do Dom Pedro I. E aí diziam que o Dom Pedro I era muito infiel. Diziam não, né? Ele era muito infiel. E aí as pessoas ficavam com raiva também das coisas que ele fazia a princesa, né? A esposa dele passar. E aí a imagem dele ficou muito desgastada e chegou que em 1831 ele teve que abdicar, ou seja, teve que entregar o poder e voltou para Portugal. Também por conta de algumas coisas que estavam acontecendo em Portugal, ele voltou para lá. Quem ficaria no governo dele, no lugar dele, seria o filho dele, Dom Pedro II. Porém, Dom Pedro II tinha apenas 5 anos na época, então quem ficou governando o Brasil foram alguns regentes temporários, enquanto Dom Pedro II crescia. Mas isso a gente vai ver na outra aula, tá? E hoje também eu queria falar para vocês sobre identidade nacional, tá? É um ponto muito importante, por quê? Porque é nesse momento que vai começar a surgir a nossa identidade nacional. É no momento que nós nos tornamos independentes que surge o Brasil. A gente pensa que o Brasil surgiu em 1500, mas não. A ideia de Brasil, o Brasil como ele é hoje, surgiu a partir da independência.
Porque foi só nesse momento que as pessoas se tocaram, caraca, a gente é um país. E aí a gente se pergunta, o que é identidade nacional? É simples, gente. É tudo aquilo que você identifica como parte da cultura nacional. Então, por exemplo, assim, se eu pedir para vocês, gente, descrevam a cultura brasileira para esse estrangeiro que eu estou aqui apresentando para vocês, o que que vocês vão falar? A gente pode falar as mais diferentes coisas. A gente pode falar a nossa música, o nosso samba, a nossa capoeira, a nossa fala, a nossa bandeira, o nosso jeito de andar. Tudo aquilo que nos identifica enquanto pessoas de uma mesma cultura é a identidade nacional. Beleza? Então, já pensem aí que em algum momento eu posso perguntar para vocês quais são os símbolos da nossa identidade nacional, tá? E quais são os símbolos que você gosta, que você considera que você usa, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Beijos.